caro aluno do sétimo ano. Então vamos à nossa revisão de ciências, né? Falando da primeira característica dos seres vivos, que são as células, tá? Primeiramente nós temos, vamos relembrar aqui esta imagem mostrando aqui diferentes formas de vida, né? E também alguns elementos que não são vivos, como essas pedras. O objetivo dessas primeiras aulas é então fazer esta diferenciação, tá? Dizer por que um determinado tipo de material, se ele é vivo ou não, né? Definindo isso, então, através do conhecimento das características dos seres vivos, tá? Vale ressaltar que, dentre várias dessas características dos seres vivos, nós temos que reconhecê-las para que possamos diferenciá-los, né? E para poder diferenciá-los, né, nós precisamos, antes de mais nada, saber quando é que nós podemos considerar algo como ser vivo ou não, tá? Então, primeiramente, o que vem a ser a vida? Vida, ela é um conjunto de características que mantém os seres vivos em constante atividade, né? E que são comuns a todos eles, né? São várias as propriedades que, em conjunto ou sozinhas, né, diferem um ser vivo de um ser bruto, né? Dentre as mais importantes, nós temos a organização celular, a composição química, a reprodução, o material genético, metabolismo, respiração, nutrição, evolução, né? Aí, entre parênteses, seleção natural e adaptação, né? Que são as teorias mais aceitas para explicar como os seres vivos evoluem, o movimento, o crescimento e a resposta a estímulos ambientais, tá? Em relação à organização celular, tá? Em cada um dos organismos vivos existe uma estrutura na qual acontecem diversos processos responsáveis pela manutenção da vida, tá? Então nós temos aqui nessa imagem, né, são figuras mostrando células, né, que são consideradas células como a unidade básica dos seres vivos. Agora, por que ela é considerada, né? A gente vai estar vendo nesta aula de revisão, tá? Primeiramente, né, vale ressaltar que há 2000 anos, por exemplo, na época que Jesus Cristo nasceu, né, ninguém sabia da existência das células, né? Elas só foram descobertas muito tempo depois, ó, lá no ano de 1667, pelo inglês Robert Hooke, né? Que, usando um microscópio muito simples, tá? Como este está mostrando aqui nessa imagem, tá? Microscópio esse que só contava com uma lente ocular e uma única lente objetiva, tá? E naquela época também não existia energia elétrica, né, como tem no microscópio óptico atual, né, para fornecer luz, né? Porque sem luz nós não conseguimos observar objetos microscópicos, né? E uma célula é um objeto microscópico, ou seja, nós só conseguimos visualizá-la com o auxílio deste aparelho que é capaz de aproximar a imagem milhares de vezes. Então, com um microscópio muito simples, né, ele observou pedacinhos de cortiça, né, que é um tecido vegetal morto, tá? Pedacinho de vegetal, de planta, uma lascazinha de cortiça, em que ele percebeu que essa cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios, né, como é mostrado aqui nesta imagem, tá?
E a esses compartimentos ele deu o nome de célula, é uma palavra diminutiva do latim cella, que significa cavidade, né? Então, ele descobriu que esses compartimentos estão presentes nos vegetais, né? Depois veio outros cientistas, né, que verificaram a existência dessas células também em outros vegetais. Então, esse conhecimento que nós conhecemos de que os seres vivos são formados por células, né, eles vieram a partir de estudos como o do Robert Hooke, né, utilizando o microscópio, né, que apesar de muito rudimentar para a sua época, mas que foi muito importante para que ele pudesse descobrir a existência das células. Tá? Nós temos aí que a parte das ciências que procura as células, ela é denominada de citologia, né? Cito quer dizer célula e logia vem de logos, estudo, né? Então, para que a citologia seja uma parte da biologia, né, que é a ciência que estuda as células, seja muito importante, né, possamos descobrir coisas importantes sobre as células, né, nós precisamos entender que existem dois tipos de microscópios, tá? A palavra microscópio quer dizer um aparelho que é capaz de aproximar a imagem milhares de vezes, e muitas das vezes essa aproximação, né, ela faz com que nós consigamos observar objetos a olho nu, tá? Então, na citologia nós temos dois tipos de microscópios, né? O óptico, tá? Que é este daqui, né? Onde você está vendo que ele tem geralmente são 3 a 4 lentes objetivas, né? Cada lente tem um aumento, tá? Conforme você muda a lente, né, você consegue observar um objeto microscópico com mais detalhes, né? Aqui a lente ocular, que é um par de lentes oculares, né, onde você, como o nome diz, ocular vem de óculos, ou seja, a partir da qual você vai colocar seus olhos para observar, né? A platina, onde você coloca o objeto em uma lâmina a ser observado, né? O condensador, né, que vai condensar toda a luz, né, que vai vir de um espelho ou uma lâmpada para o objeto, para iluminar ao máximo, tá? E esse microscópio óptico, né, ele aproxima uma imagem até 2.000 vezes, né? Esse outro aqui é o microscópio eletrônico, né? Ele tem um poder de resolução muito maior, né? Ele é capaz de aproximar a imagem até 100 milhões de vezes. Tá? Então, ele, por exemplo, esse microscópio, ele é tão avançado e tão mais poderoso que, graças a ele, né, nós conseguimos descobrir a existência dos vírus, né, que são seres muito menores que uma célula, né, estudar os vírus, né. Graças a esse estudo, nós conseguimos saber como é a estrutura de um vírus como o coronavírus, né, que causa a doença da Covid-19, uma doença que já matou muita gente aí pelo mundo afora, principalmente no nosso Brasil. Aí nós temos uma imagem obtida de microscópio eletrônico, né? Aqui a escala de 1 micrômetro, né? Que é uma medida menor do que o milímetro, né? Então aqui está mostrando os bastonetes, né? Bastonete é uma forma da bactéria, né? Cada bastãozinho, né, parece um pãozinho, né? Isso aqui é uma bactéria Escherichia coli, né? E provavelmente ela está em cima, está sobre a superfície de uma membrana plasmática de uma célula, né? E aqui mostra elas juntinhas porque as bactérias geralmente formam colônias, né, que são a união de várias bactérias. Tá? Tem uma imagem mostrando um piolho agarrado ao fio de cabelo, né? Se não fosse o microscópio eletrônico, né, nós jamais conseguiríamos observar um piolho em detalhes, porque ele é muito, mas muito pequeno. Tá? E aí, duas imagens de células vegetais, né, que está mostrando célula da cebola, né, quando você corta uma lasquinha bem fina da cebola, cora essa lasquinha com
coloração, né, com uma substância que é o azul de metileno, e você põe no microscópio óptico e consegue observar essas partes aqui azuis que correspondem à membrana celular, tá? E aqui de azul é o núcleo dessas células, tá? E aqui aqui do lado direito, né, essas células aqui, né, são as células das folhas, né, mostrando os cloroplastos, né, tá? Estruturas muito importantes para a célula vegetal, tá? De acordo com a estrutura da célula, os seres vivos, nós podemos dividi-los em dois grandes grupos: os procariontes, né? Procarionte vem de proto, primitivo, cario, núcleo e onte ser, né? É um ser vivo cujo núcleo é primitivo, e os eucariontes, né, são seres vivos cujo núcleo é verdadeiro. Qual é a diferença entre um núcleo primitivo e um verdadeiro, né? Vamos ver aqui, comparando os dois tipos de células, né? Então temos aí a célula procariótica, né, que a principal diferença dela para a eucariótica é que ela não tem uma membrana nuclear, né? Ela tem a membrana plasmática, né, aqui de amarelo, e não tem uma membrana nuclear que vai envolver e proteger o seu nucleóide, né, que contém o DNA, material genético, que é utilizado por esta célula para passar a informação genética dela para as suas células, suas filhas, né? Além disso, a célula procariótica, né, elas não têm organelas com membranas. Aliás, a única organela que ela possui, a procariótica, são os ribossomos, que são as fábricas de proteínas para a célula. Por ela não ter organelas, a fotossíntese e a respiração, que são processos vitais importantíssimos para o ser vivo, tá, vai ocorrer na membrana plasmática. Tá? São as células mais antigas do nosso planeta, né? São as bactérias, né? E as bactérias, então, que são os seres vivos mais antigos da Terra, para vocês terem uma ideia, o ser humano ele tem só 1 milhão de anos, né? As bactérias são mais de 1 bilhão de anos, né? Elas são constituídas por esse tipo de célula aqui, a procariótica, né? Ou célula procarionte. Aí nós temos outro tipo de célula que é a eucarionte, né? Essa é uma célula cujo núcleo, né, ele possui a membrana nuclear, tá? Aqui o núcleo, né? A membrana nuclear, né? Uma membrana que só está presente na célula eucariótica, tá? Além disso, né, ela tem uma outra região chamada de nucléolo, né? O núcleo do núcleo, né? Que no ensino médio vocês vão aprender lá para que serve essa região, né? A célula eucariótica ela possui uma grande variedade de organelas com membranas, né? E a fotossíntese e a respiração, né, os processos vitais que na célula procariótica só ocorriam em membrana, na eucariótica ela ocorre nos cloroplastos e nas mitocôndrias, tá? No caso, esta célula aqui, ela não tem cloroplasto porque é uma célula animal, tá? Então, todas as células eucarióticas, né, são células cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana que é chamada de membrana nuclear ou carioteca, ou seja, a carioteca só está presente neste tipo de célula e não na procariótica. Tá? E aí as células eucarióticas elas são divididas em dois grupos, né? A célula animal e a vegetal, né? Então, animal e vegetal possuem estruturas em comum, porque, por exemplo, elas possuem um núcleo envolvido por membrana, a membrana nuclear, possui organelas em comum, como a mitocôndria, que gera energia para a célula, o retículo endoplasmático liso e rugoso, o rugoso que contém ribossomos, tá? Mas aí a célula animal, por exemplo, ela não tem o cloroplasto, né, que é uma organela que na célula vegetal é muito importante para uma propriedade dos seres vivos, que é a nutrição, né? A célula vegetal, graças a ela, uma planta consegue produzir o seu próprio alimento, né? Além disso, a célula animal, ela não tem a parede celular, né, que é uma estrutura
que é externa à membrana plasmática, tá? E a célula vegetal, ela tem um vacúolo gigante, né? Um vacúolo é uma organela que armazena substâncias nutritivas que não tem na célula animal, tá? Então são esses dois tipos de células eucarióticas. A animal, que está presente em animais, por exemplo, o cachorro, o elefante, nós seres humanos, um verme, né? Uma esponja, uma formiga. E os vegetais, que está presente, por exemplo, na samambaia, no abacateiro, no açaizeiro, no musgo, né, que são plantinhas minúsculas, tá? Então são seres vivos eucarióticos, tá? Em relação ao número de células, né, os seres vivos, nós podemos dividi-los em dois grandes grupos, né? Quando a gente for estudar os critérios de classificação dos seres vivos, nós vamos ver que nós, em relação ao número de células, nós podemos encontrar seres vivos formados por uma única célula, chamados de unicelulares, ou seja, seres que só têm uma célula, como as bactérias, as cianobactérias, as algas unicelulares, fungos e protozoários, né? E temos os seres pluricelulares, formados por muitas células, né? Como animais vegetais, fungos como cogumelo. Então aqui nessa imagem nós temos um protozoário, né? Um ser vivo microscópico, unicelular, e aqui uma euglena, que é uma alga unicelular, tá? Dotada de um flagelo, né? Uma estrutura locomotora, tá? E aqui é uma onça, que é um animal, né? Que, como todos os animais, é um ser vivo pluricelular, ou seja, formado por muitas células, tá? E aí nós temos que as células da natureza, além da diferença pelo fato de existirem seres procariontes e eucariontes, né? E dentro dos eucariontes nós temos os animal, né? As células animais e as células vegetais. Existe dentro de um próprio ser vivo, né? Diferentes tipos de células em relação à sua forma, né? Nas células do tecido epitelial, né? O que é um tecido? É um conjunto de células que possuem a mesma forma e função, né? No tecido epitelial, que é formado por células epiteliais, que formam a nossa pele, são células cuja forma é ovalada, né? Uma forma meio que de ovo, tá? Temos as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, também conhecidas como glóbulos vermelhos, né? Que são células achatadas, né? Tá? Temos as células musculares, né? Que formam o tecido muscular, né? A fibra muscular, que ajuda no nosso movimento, na nossa locomoção, tá? São células alongadas, ou seja, fusiformes. Temos os neurônios, né? Células do sistema nervoso que conduzem impulsos nervosos, né? Que são células estreladas, tá? Vimos lá na bactéria Escherichia coli, né? Que são bactérias que formam de forma de bastonete, tá? E bactérias com forma de copos, né? Bactérias globulares, né? Então, mesmo dentro de um ser vivo, nós podemos encontrar células que diferem em relação à forma, ok? As células eucarióticas, basicamente, são formadas por três partes, tá? A membrana plasmática, né? Que é uma capa que envolve a célula, o citoplasma, né? Que é uma região que fica entre a membrana e o núcleo, e o núcleo da célula, tá? A membrana plasmática é uma estrutura que está presente tanto na procariótica como na eucariótica, né? É uma estrutura que vai isolar a célula do meio exterior, chamada de membrana plasmática, tá? Ela é tão fina, né? Mas tão fina que ela tem uma espessura entre 6 a 9 nanômetros, ou seja, impossível enxergá-la em seus detalhes através do microscópio óptico, mesmo os mais aperfeiçoados, tá? E foi graças, né, somente quando inventaram o microscópio eletrônico é que conseguiram observar essa membrana, a sua estrutura, né? E em grandes ampliações
obtidas pelo microscópio eletrônico, né, deu para perceber que essa membrana, né, ela aparece com uma linha mais clara entre duas mais escuras, né, delimitando o contorno de uma célula, né. É a região mais externa da célula, a membrana plasmática. Em outras palavras, é uma fina película que vai envolver e vai protegê-la. Tá? Aí nós temos uma estrutura presente não em todas as células, né? Está presente na célula vegetal, tá? No caso dessa daqui, a parede celulósica, que é um tipo de parede celular. A parede celular é um envoltório externo à membrana. E esta parede, ela é constituída por uma substância chamada de celulose, sem a qual seria impossível você fabricar papel, por exemplo. A matéria-prima do papel, a celulose. Ela tem uma importante função para a célula vegetal, é isso mesmo. Para você extrair celulose, você tem que derrubar árvores, né? Essa parede celulósica, ela reduz a perda de água, ela impede, né, que já que ela é rígida, né, ela promove a rigidez da célula, ela impede que a célula perca água e murche, como ocorre com o animal, devido a um fenômeno chamado de osmose, né, que você vai estudar quando for ver no ensino médio, né, a membrana plasmática, suas propriedades, tá? E ela não está presente nas células animais. Tá? Temos aí o citoplasma, tá? Que é essa região aqui, ó, que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? É uma região preenchida por hialoplasma, né, que é um líquido formado a maior parte por água, proteínas e outras substâncias dispersas. E também é nessa região que ficam dispersos as organelas citoplasmáticas, como os lisossomos, as mitocôndrias, o cloroplasto, o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, né? Organelas que vocês irão estudar mais para frente, né? A função delas e a importância delas para a célula, né? Elas garantem um bom funcionamento de uma célula. Por exemplo, né? Se não fossem os ribossomos, né? A célula não teria como produzir proteínas e ela não teria como ter nem a membrana plasmática, porque sem proteínas não existe membrana. Tá? E essas proteínas, para serem produzidas, dependem dos ribossomos, né? Que é a única organela que está presente tanto na procariótica como nas células eucarióticas. Tá? E aí nós temos o núcleo, né? Que é uma região visível somente na célula eucariótica. Tá? O núcleo, ele ocupa cerca de 10% do volume total de uma célula, né? E ele é importantíssimo porque ele controla todas as reações que ocorrem na célula, né? Controla a atividade da célula, né? Ajuda a controlar o metabolismo celular, né? E também o núcleo, ela é a região que contém o DNA, que contém o material genético de uma célula. Sem o núcleo, uma célula não consegue se dividir e nem consegue passar a sua informação genética para as suas células filhas. Se não fosse o núcleo das células, nós não receberíamos a informação genética dos nossos pais e nem das nossas mães. Não iríamos, então, nem sobreviver. Ok? Então, foi essa aí a revisão sobre as células. Ok, pessoal?